Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje vamos meditar sobre um texto bíblico que nos fala o que é a fé e de como vivê-la no dia a dia. Para isso, vamos ouvir a leitura de Hebreus, capítulo 11, versículos 1 a 3, e depois os versículos 8 a 16, que eu passo a ler agora. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo, minha amiga, Hebreus, que na verdade mais parece com uma longa prédica, foi escrito no ano 80 depois de Cristo, com a finalidade de ajudar a encorajar os cristãos que perderam o ânimo e a fé a se manterem firmes e fiéis aos ensinamentos que aprenderam sobre Jesus Cristo. E nesse sentido, o nosso texto diz que a fé é a certeza de que vamos receber de Deus aquilo que esperamos com confiança. Que a fé é a convicção, é crer que Deus tem algo muito bom para nós que agora nós ainda não podemos ver. E como exemplo de fé, o texto fala de Abraão, que aceitou o chamado de sair de sua segurança, sua casa, sua terra, sua família e ir com uma fé inabalável para o desconhecido, para um lugar que ele não viu e nem conhece,
mas com a certeza e convicção de que Deus o estava esperando com uma nova vida, um novo início e uma nova história. Por fim, o nosso texto fala que todas as pessoas de fé ficaram contentes e alegres, porque puderam, por meio da fé, ver, ter a certeza das promessas de Deus, mesmo não recebendo aquilo que Deus já havia prometido. Hebreus destaca Abraão, um homem, um personagem do qual a gente pode se orgulhar por causa da sua vida e da sua fé. Ele demonstrou que tinha uma fé firme e inabalável em Deus. Hoje, nós devemos ser esse Abraão. Cada um de nós deve ser esse Abraão que tem uma fé firme e inabalável em Deus. E para isso, precisamos entender que a nossa fé tem que ser ativa, como a de Abraão foi. Tem que ser uma fé que mostre ações concretas por meio da obediência e da confiança em Deus. Por isso, meu amigo e minha amiga, crer em Deus não é somente um sentimento que guardamos no coração, mas é uma atitude em que vamos mostrar que amamos a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Por meio da fé, vamos ter atitudes concretas contra o abuso à vida, contra as mentiras e calúnias. Vamos mostrar que crer em Deus não é correr atrás de soluções emergentes que não nos levam à conscientização. Ter fé é se agarrar a Deus e ser uma firme e forte testemunha do Deus que se revelou em Jesus Cristo. Ter fé é também não precisar ver o cumprimento das promessas de Deus, mas agir com fé, acreditando na fidelidade de Deus. Por meio da fé, vamos entender que Deus é real, que Ele existe, que Ele está vivo e habita dentro de nós, está conosco em todos os momentos de nossa vida e está conosco nesse momento agora. A fé nos faz entender que o céu está aqui, no meio de nós, quando falamos de Jesus Cristo, que o reino de Deus não precisa ser algo só para o futuro, mas nós já podemos vivenciá-lo agora entre nós, quando vivemos o amor que é paciencioso, bondoso, humilde, que tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, um amor de esperança e paciência. Por meio da fé, vamos entender que quando nos sentimos fracos, desanimados e desamparados, ou passamos por momentos de tristeza, de angústia e desespero, não estamos sozinhos, porque Deus está do nosso lado, assim como esteve com Jesus Cristo nos seus momentos de angústia, para nos consolar e dar uma nova esperança que precisamos para vencer nossas dores, impulsionando e nos encorajando a continuarmos firmes e de pé. A fé é como uma luz que nos mostra o caminho e nos lembra que sempre há motivos para a esperança. Por meio da fé, vamos entender que a fé em Deus dá sentido à nossa vida, porque nos ajuda e nos inspira a buscarmos a vontade de Deus, agindo
e adotando comportamentos que estejam alinhados com os ensinamentos de Cristo, vivendo o amor, a compaixão e a solidariedade entre nós. A fé em Deus nos incentiva a fazermos do mundo um lugar melhor, onde pode haver paz e justiça para todas as pessoas. Por meio da fé, vamos entender que a fé em Deus nos ajuda a termos uma atitude de agradecimento, porque tudo depende do amor de Deus. A fé nos leva a vermos a vida como um presente de Deus, que necessita ser vivida na sua presença. Essa gratidão nos leva a uma vida mais feliz e gratificante. Por meio da fé, vamos entender que, pela fé, agradamos e conseguimos a aprovação de Deus, porque a fé é o fundamento da vida cristã e o meio pelo qual se alcança a salvação. Nós vamos entender que a fé é um presente de Deus, é um presente que Deus nos dá, não é nós que criamos ela em nós. A fé vem de Deus. Por isso, ela é uma fonte de esperança e de conforto e de orientação. É como uma âncora que nos segura nas tempestades da vida, ajudando-nos a encontrar o significado e o propósito em nossas vidas. A fé é a confiança inabalável em Deus, que impulsiona a obediência, a perseverança e a esperança. Isso mostra que a fé é necessária para termos uma vida cristã autêntica. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Pode deixar seu comentário, pode compartilhar com quem você quiser. E eu lembro que eu tenho o meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer. E eu desejo uma semana abençoada para você e sua família, e uma semana onde a gente pode tentar ver como nós podemos viver a nossa fé. Voltamos a nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.